Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a possibilidade de aplicação da licença maternidade para pais. A Corte vai definir se é possível estender o benefício de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros de crianças geradas a partir de técnicas como fertilização in vitro e barriga de aluguel. Atualmente, os pais podem conseguir, no máximo, 20 dias de afastamento. O tema, tão sensível a milhares de famílias, chegou ao Supremo depois que um tribunal regional federal equiparou o caso ao de outros já previstos em lei, como o de pais que adotam uma criança sozinhos ou que perdem a companheira durante o parto. No caso em análise, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que concedeu a licença maternidade de 180 dias a um perito médico do próprio INSS, pai de crianças gêmeas geradas por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel. Na sentença, o juiz afirmou ainda que o direito ao salário maternidade deve ser estendido ao pai solteiro com filhos concebidos por meios de técnicas modernas. Para o tribunal, a finalidade das licenças parentais é privilegiar o desenvolvimento do recém-nascido e negar esse direito viola o princípio da isonomia material em relação às crianças concebidas por meios naturais. O INSS argumenta que a extensão do benefício geraria custo aos cofres públicos e, por isso, exigiria a indicação prévia de uma fonte de recursos para o custeio. O Instituto diz ainda que negar o pedido não representa falta de assistência aos filhos, porque o pai tem direito à licença paternidade estabelecida em lei, de 5 dias. Mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou a favor de uma licença mais longa para o pai na ausência da mãe, como garantia dos interesses da criança. Entre outros pontos, Aras ressaltou que o critério para a concessão da licença vai além do fator biológico da gravidez e que o benefício assiste à família e é, sobretudo, um direito da criança. A decisão final cabe agora à mais alta corte do país. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que considerou a ação um tema de repercussão geral, ou seja, vai servir de referência para todo o judiciário brasileiro em processos sobre o mesmo assunto. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o André, sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sou game producer e sou pai de uma menininha de 2 anos chamada Naomi, que é o amor da minha vida. Eu acredito sim que os pais, no caso a figura paterna, deveria ter a licença paternidade estendida. E acredito mais, poderia ser como no modelo de alguns países europeus, onde a licença paternidade e maternidade é somada entre o pai e a mãe, e eles podem se dividir para gastar essa licença de acordo com as necessidades deles. No nosso caso, especificamente meu e da minha esposa, logo que a Naomi nasceu, a gente se dividiu da seguinte maneira. A minha esposa trabalhava boa parte do dia em horário comercial, no trabalho dela isso é necessário, e eu dividia o tempo entre o meu trabalho, que tem um horário mais flexível, e cuidar da Naomi durante o dia, da minha filha durante o dia. Eu acho que se tivesse esse tempo estendido e se os pais pudessem somar os 2 períodos de licença e utilizar de uma forma mais flexível, seria muito mais benéfico para ambos. A diferença entre os direitos entre os pais e as mães na licença maternidade, ele só reflete a característica patriarcal, machista que existe no Brasil, onde a mulher ela fica relegada a cuidar da criança, a cuidar do lar, independente da carreira dela, e o homem tem um direito menor à licença paternidade, porque infere-se na nossa sociedade machista que a mulher precisa tomar cuidado da criança, o que não é verdade, o que poderia ser muito bem um acordo comum entre os pais para que eles pudessem se revezar, pois a carreira de ambos é importante e cuidar da criança é importante também. Então, a licença estendida da mulher para a licença maternidade reflete-se também na dificuldade que as mulheres têm entre conciliar a maternidade e a carreira delas, pelo fato das empresas terem esse preconceito da mulher ter que necessariamente largar o emprego para poder cuidar da criança, e esse período de licença maternidade de 6 meses é visto pelas empresas como algo que não é benéfico, que é muito mal visto, pois as mulheres seriam um potencial prejuízo para as empresas
por conta dessa licença. Vamos falar mais sobre essa discussão? O que está em jogo nesse momento no Supremo Tribunal Federal? Para isso, convidamos a Fernanda Perregil. Ela é advogada, sócia de práticas trabalhistas e ESG da Inocente Advogados. Doutora Fernanda, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Um prazer trazer essa conversa sobre um assunto que vai trazer impacto para a vida de todo mundo e, claro, daquela forma didática que a gente adora aqui no Item Mais. Bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer aqui compartilhar esse assunto com vocês. Fernanda, o que temos que observar nesse julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal? A decisão que sair do Supremo vai impactar de que forma e em que medida a vida de brasileiros e brasileiras? Esse é um julgamento importantíssimo porque ele debate a extensão do direito à licença de 180 dias para o pai, né? E ainda o caso, ele trata de um pai solteiro e não tem nenhuma previsão legal sobre esse tema, né, dentro desse panorama. Mas, assim, não é a primeira vez que o STF tem que debater um assunto importante que trata ali de uma omissão da lei, mas sempre é importante lembrar que a omissão da lei não é uma ausência de direito, principalmente quando a gente fala de direitos fundamentais e direitos sociais. A falta de uma norma não é necessariamente uma ausência de direito, principalmente quando a gente analisa esse tipo de contexto social aqui. Hoje, o que a lei prevê, doutora, quando a gente fala de licença maternidade, licença paternidade aqui no Brasil? A gente tem um artigo específico, né, na Constituição Federal que garante a licença maternidade e também dentro da CLT a gente tem um artigo 392 que fala da licença maternidade. A licença maternidade ela tem um período de 120 dias e a licença paternidade, eu vou dizer até que lamentavelmente a gente tem aí só 5 dias, né, pela previsão legal. Mas a gente tem também um programa que a gente chama de empresa cidadã, quando é possível também a extensão desse período de 120 para 180, no caso da licença maternidade, e de 5 dias para 20 dias, no caso da licença paternidade. A gente tem uma construção social no Brasil um pouco complicada, né? Principalmente quando a gente fala de divisão sexual do trabalho. O que significa isso? São trabalhos que, durante muito tempo, foram atribuídos ao gênero feminino, à mulher, ou trabalhos que foram atribuídos ao homem. Isso, sem dúvida nenhuma, prejudicou muito a mulher, principalmente quando você tem uma divisão de tarefas domésticas, né? De cuidado com a família, de cuidado com o filho. A mulher sempre ficou mais atrelada a essas atividades. E isso impactou e impacta esse período e essa diferença de licenças, né, que hoje a gente tem na legislação. Com relação ao servidor público, a gente também tem uma legislação específica, mas os períodos aí seriam basicamente esses. Pois é, doutora, a senhora traz para a gente esse programa Empresa Cidadã. A gente sabe do benefício para uma mãe e para um pai quando a gente fala de uma extensão desse período de licença maternidade, licença paternidade. E para a empresa, o que ela ganha ao aderir a esse programa? Isso é muito importante. Primeiro que a gente tem esse período, que já é uma previsão legal, dentro de uma questão de seguridade social, um período que é pago também pelo contexto da Previdência Social. Quando há essa prorrogação de período, a própria legislação garantiu aí também que houvesse uma tributação que a gente chama de dedução do imposto de renda, ou seja, esse período aqui serviria como incentivo, podendo descontar do imposto de renda esse valor pago pelos 60 dias a mais concedidos. Só que também a legislação, ela prevê que isso seria para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Então, você ainda exclui uma grande parte de empresas que poderiam se beneficiar com esse programa. No caso específico dessa licença paternidade num período maior, que está em debate no Supremo Tribunal Federal, quais são os principais argumentos, doutora, que cercam essa questão em si? Tanto para quem defende quanto para aqueles que são contrários. Por exemplo, a Previdência alega que não há uma fonte para garantir esse recurso e, consequentemente, a extensão do benefício. Esse é o argumento central para aqueles que são contrários à extensão da licença paternidade? Sim, o argumento que seria aí o posicionamento desfavorável seria esse. Para os argumentos favoráveis a essa extensão, um desses argumentos que seria o mais importante aqui é a questão do direito destinado à proteção da criança, né?
a quem se dirige, a quem se destina essa proteção, né? E quando a gente fala disso, a gente fala da proteção da criança. Trazendo esse contexto da licença maternidade, o primeiro argumento seria que essa concessão vai além do fator biológico da gravidez. Exercer essa licença também é um benefício que propicia o cuidado e o amplo desenvolvimento da criança. A gente chama isso de integração familiar. O segundo argumento, que seria também tão importante quanto, é a questão do princípio da igualdade, de você trazer também essa proteção, essa igualdade para o contexto da proteção à família, né? Rejeitando aqui toda a discriminação entre homem e mulher no exercício da parentalidade. A gente tem um artigo constitucional que prevê que são proibidas quaisquer discriminações relativas à filiação, e aí o artigo falava muito da questão dos filhos biológicos e da adoção. Então, já há um artigo constitucional que protege contra essa discriminação. A gente tem um argumento importantíssimo, que são os estudos científicos que comprovam que a presença dos pais influencia muito positivamente no crescimento da criança, e aí vinculando muito a questão da construção de um vínculo afetivo amplo. Nós temos algumas normas internacionais que falam o seguinte, muito interessante também, que é o princípio do melhor interesse, que essa norma dessa licença se destina também ao interesse da criança dentro dessa relação familiar. Um ponto muito importante para observar nesse julgamento do STF, a questão, mais uma vez, da discriminação, né? Do combate à discriminação. Qual é aí o senso e a justificativa para que haja uma distinção entre um pai solteiro, né, de uma criança concebida por técnicas modernas de fertilização in vitro, e um pai solteiro dentro de uma concepção aí de meios naturais, né? Então, primeiro, essa discriminação aqui ela é contrária a todos os princípios aqui constitucionais. E um ponto importantíssimo, a adoção. Dentro desse aspecto da adoção, a legislação já prevê o mesmo período para os pais adotivos, inclusive pai solteiro. Então, isso é de suma importância e será analisado, com certeza, pelo STF. Doutora, dentre os vários princípios elencados, vou destacar a questão da igualdade entre homens e mulheres. Queria uma análise sua. Quando a gente pega esse período destinado às mães, da licença maternidade, de no mínimo 120 dias, e dos homens, dos pais, de 5 dias, a gente já consegue concluir e analisar que as nossas leis, elas trazem uma discriminação de gênero, já quando a gente observa, por exemplo, esses períodos tão distintos? Sem dúvida. E isso é um ponto importante, porque a nossa construção social ela vem carregada de muita cultura sexista, principalmente dentro dessa divisão de trabalhos, né? A mulher sempre ficou atrelada às tarefas domésticas, aos cuidados com os filhos. Essa divisão sempre foi muito injusta para a mulher, o que, sem dúvida nenhuma, impactou a vida dela no mercado de trabalho. Se a gente pensar, principalmente nessa distinção de períodos, fica muito evidente a construção da desigualdade de gênero no Brasil. Eu peguei alguns dados que talvez sejam importantes aqui. Países onde já há um alcance da igualdade de gênero, como é o caso de Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, são países que possuem um sistema igualitário de licenças. E aí a gente nota que, em debates internacionais, existe uma correlação entre a equidade de gênero e as políticas de licença de maternidade e paternidade. Ou seja, esses países eles já pregam a necessidade de compartilhamento do cuidado entre pais e mães. No Brasil, isso é muito recente. Quando eu falo Brasil, eu também falo América Latina. Desde a década de 60, a Europa já discute essa questão de revisitar o tema das licenças. Aqui no Brasil, esse é um tema que veio aí com força muito nos anos 2000, né? E o Brasil vem ainda com muito atraso com relação ao avanço dessas políticas de licença, que só reforça, né? Só reforça a desigualdade de gênero, que prejudica a mulher, inclusive na questão da desigualdade de salários e na questão também de oportunidade de trabalho.
Vamos detalhar todas essas questões ainda aqui no Item Mais, mas já lhe agradeço, Fernanda, por estar conosco nesse episódio, trazendo toda essa leitura de como o meio jurídico observa essa discrepância quando falamos da licença maternidade, licença paternidade, trazendo esse debate também aqui para o nosso podcast. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. No Brasil, a licença maternidade pode chegar a 180 dias. Já os pais podem ter até 20 dias de afastamento para cuidar dos filhos. Mas a situação é diferente em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse direito sequer é reconhecido por lei. Entre os países onde o benefício é maior, a Suécia aparece no topo da lista, com 476 dias de licença garantida pelo governo. A Dinamarca vem em seguida, com 364 dias. No Canadá, são 259. Uma característica comum entre esses três países é que esse período de afastamento do trabalho pode ser compartilhado entre o pai e a mãe, medida que, segundo especialistas, evita desigualdade de gênero no mercado de trabalho. De novo, sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, trazer alguns dados aqui para a bancada. Em 2019, o salário das mulheres não chegou a 80% do valor recebido pelos homens. Isso segundo o IBGE. Essa diferença salarial é ainda maior quando a gente fala de cargos altos, como diretores e gerentes. Nesse grupo, as mulheres ganharam cerca de 62% do salário dos homens. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, olha a diferença, pouco mais da metade, e os homens quase 74%. E esse outro dado aqui, isso aqui piorou na pandemia. O número de horas que as mulheres gastam para cuidar de pessoas e da casa, 21 horas semanais para as mulheres contra 11 dos homens. Olá, meu nome é Jéssica, tenho 27 anos, sou mãe de uma menininha de 4 anos e sou do Rio de Janeiro, mais especificamente do subúrbio carioca. Acho que para começar a falar sobre licença paternidade no Brasil, a gente tem que ter meio que uma noção de que elas são meio variáveis de acordo com o setor que você é empregado, né, do estado que você trabalha, do município e tudo, mas que no setor privado, acho que principalmente essa licença são apenas de 5 dias, né, e o que se dá para fazer, aprender, ajudar em 5 dias do nascimento de uma criança, né? Sendo que a sobrecarga materna se dá desde o dia do nascimento de uma criança até praticamente o fim da vida, né? Que mãe não fica preocupada mesmo depois de que o filho é adulto, né? Então, uma licença paternidade adequada, com mais tempo, é uma das garantias que o Estado, né, pode fornecer para dar o suporte tanto para a mãe quanto também para o bebê que chega. E se o bem-estar das crianças é algo previsto em lei, a presença do pai é fundamental nesse processo da chegada, né? A licença paternidade, ela tem que ser maior. A não participação do homem numa paternidade ativa, né, se dá por N fatores. É nítido que uma licença paternidade de 5, 20 dias nunca serão o suficientes tanto para uma divisão de tarefas referentes a um bebê que acaba de chegar e toda a logística que isso envolve, tanto para uma aproximação afetiva, que é a relação amorosa entre pai e filho, né? A construção desse vínculo, né? Então, é muito pouco tempo. Mas uma paternidade que não é presente também passa por uma sociedade que inviabiliza a sobrecarga materna e a esconde por trás de mulheres fortes, guerreiras, que dão conta de tudo sozinhas, né? Fazendo que os homens tenham essa passabilidade em não cumprir as suas tarefas. Porque o cuidado de um recém-nascido, né, vai muito além do aleitamento. Tem a fralda, tem a unha ser cortada, tem a alimentação de uma mulher que está recém-parida, tem as noites a fio sem dormir, tem a casa a ser limpa e várias outras atividades que poderia listar aqui quase que infinitamente, porque os cuidados com o recém-nascido vão muito além da amamentação. Falamos mais sobre esse assunto, como a lei brasileira se insere num cenário internacional. Conversamos agora com o Henrique Melo. Ele é advogado trabalhista e está conosco aqui no Item Mais. Henrique, muito bom estar com você aqui no Item Mais. Bem-vindo. Olá, Carol. Muito bom falar com vocês. É um prazer poder participar do podcast. Henrique, há pouco a gente falava com a Fernanda, uma outra advogada trabalhista, e ela trazia esse comparativo que também enfatizamos aqui há pouco no Item Mais, do Brasil com relação a outros países e o quanto estamos atrasados quando o assunto é a concessão de licença maternidade, licença paternidade. Daí minha primeira pergunta para você. Por que estamos atrasados? É possível apontar um motivo para isso? Carol,
Em relação à legislação que rege a licença maternidade, a licença paternidade, muito embora nos últimos anos nós tenhamos algum avanço em relação aos temas, principalmente na extensão desse direito com relação a pais que tenham adotado crianças e a possibilidade, inclusive, de que a licença paternidade seja estendida no caso de adoção, tem muitos aspectos que ainda não estão cobertos. Hoje nós temos uma regra geral da legislação trabalhista de 120 dias, que é a regra para todas as empresas, exclusivamente em termos de licença maternidade, então para as mães ou para adotantes, e para os pais uma licença de 5 dias. Temos um programa, que é o Programa Empresa Cidadã, e que permite que as empresas, mediante a adesão a esse programa, prorroguem por 60 dias a licença maternidade, então a gente vai passar por um período de 180 dias, e por 15 dias a licença paternidade. É uma legislação que teve algum avanço, mas ela para aí. Então, você não tem uma legislação que acompanha essa nossa modernidade, essa possibilidade dos novos arranjos familiares, por exemplo, como o tema que está sendo jogado pelo STF, que é uma licença maternidade no caso de uma fertilização de barriga de aluguel. A legislação é totalmente obscura em relação a esse ponto, enquanto outros países já estão caminhando para uma legislação que cobre esses temas, ou possuem uma legislação que é mais flexível no que se refere à concessão da licença. E aí o ponto principal que nós temos no Brasil, e uma grande carência na nossa legislação, é que você não permite, por exemplo, uma flexibilidade no que se refere à concessão da licença, essa licença maternidade maior, de 180 dias, por exemplo, ser usufruída pelo pai. Você obrigatoriamente tem essa licença sendo usufruída pela mãe, quando em alguns países isso já é possível, e seria muito bem-vindo eu dar a flexibilidade para o trabalhador, por que não? 3 meses de licença maternidade usufruídos pela mãe e 3 meses usufruídos pelo pai, para que você possa dividir isso. Afinal de contas, é um encargo de ambos e pode servir, pode ser necessário numa determinada situação para permitir que uma mãe retorne no mercado de trabalho. Então, a nossa legislação é muito carente nesse ponto, ela é muito pobre em relação a esse aspecto. Henrique, como essa diferença no tempo de concessão do benefício impacta no mercado de trabalho de forma desfavorável às mulheres? Acaba impactando, Carol, não tem como a gente negar, pelo fato de que, eventualmente, no momento de uma seleção, embora isso seja absolutamente ilegal, você tem legislações que vedam qualquer tipo de discriminação por gênero ou por raça, nesse caso, uma discriminação de gênero, mas implicitamente as empresas talvez tenham ali uma certa resistência na contratação, especialmente mulheres que estejam dentro de uma idade de período fértil ou que tenham ali talvez uma possibilidade de engravidar, pelo receio de que ela vai ficar um período fora do trabalho. Aqui vem novamente aquela ausência de qualquer tipo de flexibilidade. Por que que eu não posso flexibilizar essa licença, por exemplo, com o cônjuge, seja ele uma outra mulher ou seja um homem? Porque isso não pode ser dividido e a nossa legislação não permite isso. Algumas empresas de vanguarda que já têm ajustes melhores, que já permitem certa flexibilidade, mas aí você não guarda relação com a legislação e a empresa acaba tendo que assumir um ônus. Por exemplo, se ela vai conceder uma licença hoje paternidade maior do que 5 ou 20 dias, que seja pela empresa cidadã, ela acaba a empresa arcando com esse ônus. Então, você cria um certo prejuízo para as empregadas do sexo feminino, justamente pelo receio de talvez e uma má prática de empresas de que vão engravidar e que vão, vamos dizer, desfalcar a empresa por alguns meses. Tem um ponto que é bem interessante, que eu acho que a gente tem que abordar, e é por conta, logicamente, de tudo que nós vivemos nesses últimos pouco mais de 2 anos, por conta da pandemia e toda essa extensão, esse aprendizado com relação ao home office. E por que não eu também não trazer isso para esse momento em que uma empregada ou um empregado se tornam pai, ou por uma concepção ou por uma adoção,
e eu, após o período ali de licença maternidade, ou talvez se a legislação permitisse, encaixasse um trabalho num sistema de home office para que a empregada ou o empregado tivessem mais tempo com o seu filho e, ao mesmo tempo, mantivessem as atividades. Eu preciso que a legislação seja modernizada. É necessário que o nosso legislador se debruce com relação ao tema para comparar a situação do Brasil com outros países e também para que nos adeque a essa modernidade que nós temos, às novas realidades, às novas construções familiares, aos novos meios de trabalho. O home office veio também para uma coisa muito boa em termos de flexibilidade. E a gente tem que usar isso justamente nessas situações. Hoje a legislação brasileira é engessada. Curioso, Henrique, nessa nossa conversa, que eu lembro de amigas que, recém-casadas, foram para entrevistas de emprego, mulheres por volta dos seus 30 anos, e o entrevistador perguntava a elas se elas queriam engravidar nos próximos meses. Mulheres que acabaram não sendo escolhidas para aquela vaga de emprego. É uma situação clássica pela qual as mulheres passam no nosso país e que evidencia a discriminação que o próprio mercado de trabalho impõe. Você falava há pouco, Henrique, da necessidade de uma legislação que garanta igualdade de direitos quando falamos das questões trabalhistas. Mas e o judiciário? O que ele pode fazer? O julgamento de hoje, Henrique, é uma sinalização de como o judiciário pode contribuir e entrar nesse debate? Com certeza, Carol. Infelizmente, talvez aí por uma demora muito maior em enfrentar os temas pelo nosso legislativo, muitas vezes a gente acaba tendo o judiciário atuando ali como remédio, interferindo em determinadas questões sociais, quando a própria legislação deveria fazê-lo. Eu não tenho dúvidas de que o julgamento de hoje pode ser favorável, tendo uma decisão favorável no sentido dessa concessão da licença paternidade, no caso que vai ser analisado, vai servir como parâmetros para outros tipos de discussão. Uma discussão que a gente pode ter no judiciário muito em breve, se a legislação não se adequar, é o ponto que eu mencionei há alguns instantes, do porquê eu não dividir, como ocorre hoje na Suécia. A Suécia é um exemplo, né? Ela tem uma licença de 480 dias, é um período muito maior, mas é um país que o que eu trago de destaque aqui não é nem o número de dias, mas é a possibilidade de você dividir esses dias de licença entre o pai e a mãe. Se eu tenho no mercado de trabalho, se eu tenho na nossa legislação, ou se o judiciário vem e corrige uma ausência legislativa e traz para mim uma possibilidade de que eu divida essa licença entre o pai e a mãe, é inegável que eu vou trazer uma maior competitividade no mercado de trabalho para as mulheres, porque não necessariamente eu vou ter uma situação em que a empresa que está selecionando os seus empregados olha, e de forma reprovável isso, logicamente, olha para as empregadas do sexo feminino com o receio de que elas podem engravidar e talvez por isso não faça a contratação. Se a legislação me permite uma flexibilidade maior, eu posso fazer dessa forma, ou por que não? Aonde o cargo permitir e a empregada estiver de acordo, eu dividi o período da licença maternidade num período maior, não exatamente nos 120, 180 dias após o nascimento, mas eu colocar até a criança completar 1, 2 anos, em períodos espaçados, alternados por trabalho em home office. Nós temos hoje excelentes exemplos de executivas ou de qualquer tipo de função que tem uma grande importância nas empresas, exercidas por mulheres, e que estão novamente presas a uma legislação engessada que fala na licença somente nos 120 ou 180 dias após o nascimento do bebê. É isso que a gente precisa, de um legislador que mude, que traga uma modernidade, ou, na ausência, um judiciário que traga essa flexibilização maior, que traga esses novos arranjos. Que garanta os nossos direitos, né, Henrique? Mais uma vez, obrigada por essa conversa e já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Até lá. Eu que agradeço, Carol. É sempre um prazer falar com vocês. Um ótimo dia. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse
cnnbrasil.com.br/podcasts.